Recuperação da economia, construção de moradias para a população desabrigada e planejamento urbano sustentável. Esses foram os pontos discutidos durante o encontro do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj, que reuniu prefeitos, secretários, parlamentares e representantes da sociedade civil em Teresópolis. Na abertura do evento, o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, falou da importância da mobilização permanente, não só de recursos financeiros, mas da população para recuperar os municípios atingidos pelas chuvas de janeiro. O parlamentar falou ainda de lei aprovada na Alerj e sancionada pelo governador, que flexibiliza as regras para que as empresas da região possam contratar empréstimos. Tirando a questão federal das certidões previdenciárias, em que o Estado não tem competência de legislar, todas as outras certidões não serão exigidas para as empresas sediadas nas regiões afetadas e que tiveram decretado, os municípios decretando estado de calamidade de emergência. Flexibiliza muito. O grande problema hoje é exatamente a questão burocrática. Todos nós sabemos, nós podemos não ser empresários, mas compramos a crédito. Você sabe a burocracia para você tirar um empréstimo normal. Você imagina um empréstimo de larga proporção de um valor financeiro alto. Eu, particularmente, me sensibilizo muito, porque eu também, há muito tempo atrás, na minha cidade, era vítima constante disso. A gente sabe o sofrimento dessas famílias, mas a gente sabe que um abrigo, apenas um abrigo e uma ação de caridade no fornecimento, de agasalhos e de comidas, não resolve o problema. O problema é a geração de novos postos de trabalho, é a manutenção dessas empresas na região, é o governo do Estado numa corparticipação e numa cumplicidade permanente no reerguimento das cidades atingidas pela catástrofe de janeiro. Além do setor empresarial, os agricultores também enfrentam dificuldades para recuperar as áreas de plantio e para escoar a produção. Nós começamos as contratações das operações emergenciais aos produtores e atingimos agora no dia 15 mais de 1.000 operações de crédito contratadas, fora os empréstimos normais, cujo período de contratação começa agora em abril e tem a ver com a safra dos principais produtos. Isso somado em infraestrutura, crédito e um apoio através de um recurso que está vindo do Banco Mundial para que a gente apoie a fundo perdido aquele agricultor que teve uma perda muito pesada, porque ainda se tem que remover material de dentro da propriedade para ele voltar a produzir, e isso é um trabalho que demora um pouquinho mais. Nós vamos então com isso melhorando esse ambiente. Agora, muito tem para ser feito, porque nós temos 5.000 quilômetros quadrados de área rural afetados. São municípios que nunca sofreram algo tão impactante e que agora nós precisamos apoiar, e vamos fazer isso no curtíssimo, no curto e no médio prazo. O subsecretário estadual de Fazenda disse que o governo já liberou 70 milhões de reais transferidos da União e 56 milhões de recursos do Estado. A verba foi aplicada na recuperação de estradas vicinais e na remoção de entulhos. Foram gastos ainda 26 milhões de reais para o aluguel social. Estão previstos mais aproximadamente 75 milhões até o meio do ano de liberação de recursos para as obras de recuperação aqui, que ainda são muitas. Estamos contratando um empréstimo de 150 milhões de reais, que serão destinados à recuperação de estradas, especificamente estradas e infraestrutura. Mas isso será para o segundo semestre, a partir de agosto, setembro. Então, essas são as ações que nós tomamos. Agora, adicionalmente, nós estamos dando apoio técnico às prefeituras estaduais, às prefeituras municipais, no sentido de acesso a crédito e de suporte à manutenção das suas receitas decorrentes de transferência do ICMS. Outro setor importante para a economia da região é o turismo. O subsecretário da pasta destacou a necessidade de aprovação do Prodetur no Congresso para garantir recursos aos municípios prejudicados pela chuva. Com o advento agora da criação por parte do governo Sérgio Cabral da Secretaria de Turismo propriamente dito,
Nós temos a expectativa que dentro de mais 30 ou 60 dias nós teremos a aprovação do Prodetur pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal para que o contrato seja assinado. Secretaria de Estado de Turismo, ou seja, o governo do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que a gente possa, com a contrapartida do governo federal, ter recursos e ter o fôlego suficiente para que a gente possa implementar todas as ações que estão sendo discutidas, principalmente com esse consórcio que hoje está sendo formalizado, que é o consórcio da Serra Carioca. Essas ações, para que elas aconteçam, carecem de recursos. E esses recursos eu tenho certeza que serão direcionados através do Prodetur. Esta é a primeira vez que o Fórum Permanente realiza um evento fora da Alerj. 32 entidades políticas e da sociedade civil organizada participam das discussões. É importante o fórum também estar presente no interior, é um objetivo nosso, né, interiorizar as ações do parlamento e discutir a economia em cada região. A gente tem especificidades aqui, o evento do desastre ambiental que ocorreu no início do ano foi um fomentador dessa urgência de estar aqui no interior, e a ideia é que a gente consiga, a partir dessa reunião de ideias, de discussões, da prestação de contas feita pelo governo, pelas entidades e pelo legislativo, avançar nessas ações e manter essa mobilização, né? Porque o que é mais importante aqui, que as pessoas estão pedindo o tempo inteiro, é que essa mobilização não pare e não passe até que a gente consiga de fato resolver os problemas que se instalaram aqui. Na segunda parte do evento, o presidente do SEBRAE e o superintendente do SEBRAE no Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso com a recuperação econômica da região serrana. Serão liberados R$6 milhões para 12.500 pequenas empresas das cidades mais atingidas. A verba será utilizada para que a economia local retome as atividades até o final do ano. Não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo. É um projeto de 6 milhões que durará os próximos 18 meses. Um primeiro grande diagnóstico, é preciso saber exatamente o que cada um sofreu, acesso a linhas de crédito, capacitação, plano de negócio. Nós queremos estar junto com o empresariado local, com o pequeno, com o microempresário aqui dessa região, para que a gente possa fazer com que ele se recupere economicamente na área do turismo, na área da confecção, em todos os setores econômicos importantes, ao lado dos trabalhos que os governos vão fazer na área da habitação e outros trabalhos importantes. O primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho amplo de orientação e informação. Tanto presencial, a gente montou estruturas específicas de atendimento com consultores, com técnicos nossos, como através da imprensa e com material impresso também. A gente fez um amplo trabalho de divulgação através das emissoras locais, indicando locais de atendimento, especificidades de benefícios que foram concedidos para a região, como adiamento de pagamentos de impostos, facilidades para a obtenção de novos documentos. Esse foi o primeiro trabalho feito. O segundo é um trabalho de levantamento das necessidades reais, das empresas reais que a gente atendeu. E aí a gente está montando um plano de atendimento continuado para essas empresas ao longo dos próximos 18 meses. Após a assinatura do termo de compromisso, prefeitos e representantes das 7 cidades mais afetadas pelas chuvas de janeiro apresentaram a proposta de criação de um consórcio intermunicipal da Serra Carioca. O objetivo é integrar essas cidades e trazer verbas para a recuperação da região serrana fluminense. O consórcio ele visa principalmente criar as condições de nós estabelecermos para a nossa região o levantamento da nossa realidade e, com isso, apontarmos saídas para o governo do Estado, para o governo federal, que já vem e muito nos apoiando. Este evento de hoje aqui em Teresópolis é de importância muito grande para todos nós. Esse encontro com a Alerj é fundamental porque os prefeitos precisam do apoio institucional da Alerj, precisa do apoio do governo do Estado, precisa do apoio do governo federal, do setor empresarial, para que nós possamos recuperar a região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma ideia que veio de Brasília para fortalecer esses municípios. Então eu acho que a união faz a força, isso já é notório. Então esses municípios estão se unindo, vai haver mais adesão, acredito eu, e aí formar uma força política para conseguir todos os recursos que tanto essa região está precisando. À tarde, os parlamentares da CPI da Alerj, que apura responsabilidades na tragédia da região serrana, apresentaram os problemas constatados nos depoimentos e nas vistorias realizadas pela comissão.
Nós vimos aqui no centro de Teresópolis a construção que vai ter de um pequeno prédio com cortes numa encosta que vão colocar esse prédio em total risco. E é uma obra licenciada pela prefeitura. Então tem que haver também uma mudança comportamental dos poderes constituídos, inclusive dos parlamentos, das câmaras municipais, que também são corresponsáveis, muitas vezes, pelo esse populismo que é de permissão de construções em área de risco. Porque não é só o prefeito, muitas vezes, responsável, não. Às vezes é o vereador e o próprio deputado de cada uma das regiões. Então, essas questões comportamentais têm que serem vistas para que essas pessoas que eventualmente façam isso sejam responsabilizadas. E isso tem um crime para isso, chama-se crime de responsabilidade. Nós temos propostas, inclusive, que alcançarão o Congresso Nacional de Legislação que precisa ser elaborada, até o desenho que nós queremos participar desse desenho da reconstrução do ponto de vista da economia. E já estamos observando um fato muito claro para nós, a necessidade de uma gestão das ações no campo econômico, no campo social, no campo, enfim, nas diversas áreas, que já é uma contribuição. Então, ela será um documento histórico do ponto de vista de relatar esses acontecimentos, mas propositivo. E isso será a grande contribuição que a CPI vai dar. O presidente da empresa de obras públicas, Ícaro Moreno, disse que o Estado já mapeou 777 pontos de risco na região serrana. Na verdade, houve um crescimento desordenado ao longo desses anos e o que aconteceu, quer dizer, não foi a catástrofe, foi além disso. Porém, teria tido mais tranquilidade se não tivesse as pessoas com ocupação tão irregular. O que nós estamos fazendo é isso, orientando as prefeituras nesse sentido, tá? Tem os órgãos do governo, DRM, e estou com a ajuda da prefeitura também, a GeoRio e outros órgãos, estão buscando mapear essas áreas de novo, orientar as prefeituras, orientar a Defesa Civil nessas ocupações irregulares. Muitas ocupações irregulares estão em área de risco e para que as pessoas não voltem. E fazer um plano de alerta. Na verdade, vamos ter que fazer um plano de alerta nessa cidade, Teresópolis, em Friburgo principalmente, em algumas partes de Petrópolis, um plano de alerta. As pessoas vão ficar com a espada sempre na cabeça, não tem como, e aí em determinados momentos começou a chover, deu alarme, chegou em determinado nível os rios, vão ter que sair de casa e vai para um abrigo. Para o presidente da Alerj, esta CPI será um dos instrumentos mais importantes na apresentação de propostas para a recuperação das cidades e na prevenção de novas tragédias. Acho que nos dá mais responsabilidade ainda, né? Porque uma CPI com essa dimensão, com essa envergadura, ela tem que fazer propostas que realmente sejam inovadoras. Eu acho que podemos fazê-las com as devidas consequências. A geografia da região foi definitivamente mudada. A geomorfologia foi transformada. Então, os projetos de reconstrução têm que respeitar essa nova realidade. E, no meu entendimento, mesmo que esta tenha sido uma chuva, com uma probabilidade de ocorrer em cada 300 ou 500 vezes, isso não quer dizer que essa 300 ou 500 vezes não possa ser daqui a 2 anos. Esta CPI ela se propõe não só a analisar o passado, erros do passado, mas a ter uma proposta de trabalho para a reconstrução. Ela está prestando um serviço que a região vai lembrar sempre. Veja que, passados os primeiros dias, é natural que a imprensa se vá, é natural que agentes públicos se dispersem e a CPI está tendo esse papel de manter o foco na região serrana. Quando você tem em jogo a perda de vidas humanas, tem que se deixar a demagogia de lado e o oportunismo político. Eu acho que a vida humana está acima de todos esses fatores. A CPI, que foi por mim deferida como presidente da Assembleia Legislativa, tem na sua presidência
um deputado de oposição ao governo do estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Luiz Paulo, mas um deputado cioso, responsável, íntegro, que está discutindo a questão, sabe, com uma certa isenção e com a preocupação de preparar a região para o futuro. O que aconteceu, aconteceu. O que aconteceu é culpa de todos nós, de quem habitou as áreas de riscos, de quem deixou habitar as áreas de riscos, dos oportunismos políticos, de achar que por voto pode se fazer tudo, mas isso é passado. Nós temos que construir a ponte do futuro. Aqui falamos da destruição de tantas pontes, mas a ponte mais importante a ser construída é a ponte do futuro, importantíssima para essas regiões, para Petrópolis, Friburgo, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, Trajano e Sumidouro. Sabe, isso sempre acontece. O que nós temos que ter são ações preventivas e a CPI certamente irá contribuir de uma forma muito positiva, talvez será o organismo a mais dar contribuição para que a gente possa ter um programa de prevenção para que no futuro isso não volte a acontecer.